PSD hoje, expectativa aí de que deva anunciar o seu vice, o Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência, que até aqui não decolou, né? Não dá pra dizer que tá um foguete dentro das pesquisas. Mas vem se posicionando ali de maneira muito firme como a real alternativa ao que seria, né? Remover o PT do poder, é isso que ele diz, que é o grande projeto dele, né? Tirar o PT da presidência, coisa e tal, e que ele seria o melhor nome pra isso. Então hoje a expectativa é o quê? Vice. Essa história do vice, de quem seria a vice, e a especulação até o momento é de que vai anunciar hoje o presidente do partido, Gilberto Kassab, que já foi ventilado, aí depois ficou, não, era só estava me colocando à disposição, né? O nome já ganhou força em alguns outros momentos e agora parece que vai mesmo, né? Aqui no Paraná, falando do nosso quintal aqui, PSD é o partido de Ratinho Júnior e do pré-candidato ao governo indicado por Ratinho, Sandro Alex, que assim, falam muito bem de Caiado. Mas aquele apoio mesmo não veio, né, Carlos? Aquele apoio disfarçado, né? Ele é ótimo, ele é incrível, ele é muito bom, maravilha. Mas ponto, né? Ele é ótimo, um excelente nome, mas tudo meio bege, assim. Bom, Caiado vai se reunir então com o Kassab agora de manhã em Brasília. E aí lá tem a previsão aí, né, no finalzinho da manhã, de fazer esse anúncio. Chapa pura, será que funcionaria? Né, o PSD indo com ele mesmo. Você sabe que o Gilberto Kassab, inclusive, já acenava que, como eu disse, essa vaga de vice na chapa, tentou um espaço para chegar ali, né, com um olhar a um cargo maior dentro do governo de São Paulo. Ele tinha bastante interesse nessa posição. E agora, portanto, depois dessa reunião, vamos entender aí qual vai ser o anúncio. Ele, inclusive, o Caiado chegou a desconversar aí sobre o nome do vice, mas confirmou que o anúncio vai ser feito hoje às 11 da manhã. Vamos ouvir aí o que ele chegou a dizer à Jovem Pan News na tarde de ontem. Adoro. Seguinte, a pergunta que não quer calar e que eu não posso evitar de fazer para o senhor. Já temos um vice? Já temos um vice, nós vamos apresentá-lo amanhã, às 11 horas da manhã, na sede do PSD, lá em Brasília. Então vai ser chapa pura PSD. Tá vendo que ela Homem, mulher. Ela está apertando. E o que eu tenho dito é que realmente, como é uma decisão, ela foi muito bem pensada, foi muito bem avaliada. Isto dará, sem dúvida nenhuma, uma força ímpar à nossa candidatura. Eu gostaria que vocês entendessem do meu entendimento em realmente citar nome. Mas amanhã nós entregaremos lá o perfil do nosso vice e, a partir daí, chapa completa e vamos para as eleições, vamos ganhar essa eleição. Bom, o nome do nosso vice e a chapa completa, o que tudo indica, chapa pura. Agora, apesar aí de estar decidindo, portanto, e definindo, a gente vai ter a confirmação logo mais às 11 horas da manhã, se vai ser Caiado e Kassab. E já vou perguntar pro pessoal que tá lá no YouTube se empolga uma chapa pura, o que acha, o que pensa. Coloca o comentário pra gente conversar lá no intervalo, ou você manda no 41 984 18 1071. Aqui no Paraná, a empolgação parece uma empolgação assim... tímida, né? Ele é um ótimo nome, ele é muito sorrisinho bom, de canto, né? excelente pessoa, mas assim, parece que não tem aquela coisa de é o meu candidato, coisa e tal. Vamos relembrar, inclusive, o que disse aí o governador Ratinho Júnior elogiando ali o colega de partido. Vamos ver. O Caiado é um homem público que eu respeito, é do nosso partido, fomos governador 8 anos juntos praticamente, né? E ele fez uma grande gestão. Paraná e Goiás dividem e disputam a melhor educação do Brasil. Ele fez um grande trabalho e é realmente uma pessoa que tem uma história na política de respeito, de responsabilidade, e não tenho dúvida que seria um grande presidente, né? É claro que isso quem decide é a população, mas eu, obviamente, torço muito para que ele possa avançar e cada vez mais cresça a sua candidatura. Lembrando que podia ser até o próprio Ratinho, né? Sim. O candidato à presidência da República no lugar de Caiado, mas ele jogou a toalha por razões pessoais, deu explicação, coisa e tal. Mas você achou essa fala que ele tá bastante empolgado com a Nada. candidatura do Caiado? É igual nós estamos empolgados em pegar a França na final com o Brasil. Super empolgados. É isso, nossa. Eu não sei nem se o próximo jogo já não vou estar nesse clima também. É verdade, o Brasil é uma excelente seleção. Tô torcendo, né? Acho que vai dar. Pois é, então mais ou menos parece esse o nível aí de
de empolgação. E da mesma forma, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex, também, né? Que inclusive na sabatina feita, primeira sabatina com todos os pré-candidatos, você ouviu aqui, ó, no Jornal da Manhã Paraná, na Jovem Pan News, no final de abril, ele afirmou que não vê problema, inclusive, de nomes do PSD caminharem ao lado de Flávio Bolsonaro. Vamos relembrar o que disse Sandro Alex aqui à Jovem Pan. O Caiado talvez seja, entre todos os políticos, aquele que se manteve com uma linha mais longa de coerência, de oposição com o pensamento dele em defesa do agronegócio, da liberdade econômica, dos direitos de propriedade privada. Ele representa um bom quadro na linha da direita. Pode e vai colaborar com o processo. E inúmeras pessoas têm a simpatia e gostariam de dar um voto a ele para, ao segundo turno, fazer uma reflexão melhor e uma discussão do debate mais aprofundado. Mas eu não vejo problema que pessoas que caminharam e que tiveram trabalho ao lado do presidente Bolsonaro, e eu fui um deles, eu não tenho problema algum de ter uma equipe que diga, eu já falei a vocês, Flávio sim, Moro não, porque entendem que no Paraná a pessoa mais ligada ao presidente Bolsonaro foi o governador Ratinho Júnior. Bom, aí só para lembrar bem o seguinte, né? A gente teve depois o próprio Flávio Bolsonaro conversando aqui no Jornal da Manhã Paraná com exclusividade. Nós fizemos também rodada em primeira mão para você com os pré-candidatos à presidência da República. E ele foi perguntado por que o Flávio Bolsonaro tem um palanque fechado aqui no Paraná com o pré-candidato ao governo Sérgio Moro do PL. O que ele achava, né, de nomes como Sandro Alex ou mesmo a Cristina Grêmio, também do PSD, desejando ali conectar no palanque com ele, tendo o Caiado como um nome ali do partido colocado para disputar a presidência da República. E aí ele deu uma risadinha e falou, olha, Rafael e Carlos, apoio não se nega, né? Foi isso que ele chegou a dizer ali pra gente, dizendo, eu tenho minha preferência, né? Já tenho os meus candidatos aí no estado, mas se vocês aí querem me apoiar, quem sou eu para dizer que não, basicamente. Aceito com bom gosto, né? Aceito com bom gosto, é isso que ele acabou dizendo, né? E agora temos também, antes disso, daqui a pouquinho eu vou puxar os desdobramentos só para pontuar, né? Toda uma confusão envolvendo o palanque do PL. Já vou trazer o quiprocó aí da Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a história Crise do na PL família. Mulher, crise. E o pessoal da classe política aqui do Paraná também assistindo aí, né, o que está acontecendo dentro do PL com esse desentendimento. Mas falando de PSD, chapa pura, Carlos Koubach. E aí? Olha, primeira coisa que a Rafa bem lembrou, o Ratinho, vamos relembrar quando Caiado foi anunciado, até de forma surpreendente, numa reunião em São Paulo, na casa de Gilberto Kassab, e de repente sai uma foto dizendo o seguinte, Caiado vai se filiar ao PSD, entra mais um pré-candidato. E aí, eu lembro muito bem de um vídeo do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior aqui do Paraná, e Ronaldo Caiado de Goiás diziam o seguinte, olha, muito bem-vindo, né, dando aquelas boas-vindas ao governador de Goiás, e diziam o seguinte, que os três iriam unidos, né, e que independentemente do nome, teria o apoio dos demais. O que a gente viu é que essa frase, na prática, não se concretizou, não foi bem assim. Depois que Ratinho Júnior desistiu da candidatura por motivos pessoais, né, deu algumas explicações aí que para alguns ainda não, o verdadeiro motivo ainda não veio à tona. O Eduardo Leite, quando foi preterido por Gilberto Kassab, sequer se manifestou em apoio aí a Ronaldo Caiado. Então, no boas-vindas era um discurso, na prática foi outro. E é até possível a gente entender. Por exemplo, aqui no Paraná, as pesquisas presidenciais indicam o seguinte, o Flávio Bolsonaro com 60% das intenções de voto. A previsão aí, 60, 65, segundo alguns institutos de pesquisa. E aí, como é que o candidato do PSD vai dar palanque ao seu correligionário, no caso Ronaldo Caiado, que tem uma votação muito baixa? Então, eles estão pensando na questão eleitoral. Ninguém quer colar? Nós temos aqui um aliado, que é o Flávio Bolsonaro, sempre foi aliado à família Bolsonaro do governo Ratinho aqui, que está num palanque forte, e você tem um correligionário do PSD que está mal das pernas. Tem pesquisa que não passa de 2 dígitos. Então, há sim
uma saia justa envolvendo o palanque do Caiado, que vai ser uma questão obrigatória. Até porque o E a Kassab veio ao Paraná. Exatamente, veio ao Paraná. Recentemente, numa reunião, assim, Do no nada, off, numa né? reunião do Neida no off, de repente brotou uma foto lá no Palácio Iguaçu e o tema, né, segundo aí apurações de bastidor, foi cobrar a história de um apoio público ao Caiado. Pois é isso que talvez o Kassab tenha vindo falar com o Ratinho Júnior aqui, dizer, olha, eu preciso que vocês entrem na E aí, campanha do querido? Caiado, nós temos um candidato presidencial aqui, né? Por mais que a gente tenha simpatia aí com o Flávio, talvez esse apoio venha num segundo turno. Agora, a gente tem aqui um candidato para chamar de nosso aqui, que é o Ronaldo Caiado dentro do partido. E é justamente por esse temor de uma, não vou dizer implosão, que é a palavra muito forte, mas talvez um racha dentro do PSD, é que veio essa decisão de chapa pura. O Kassab, como candidato a vice, mostra duas coisas. A primeira, Caiado, a candidatura de Caiado não empolgou. Não conseguiu atrair partidos aliados para a campanha dele. E segundo, é um movimento, agora é o seguinte, o presidente da nossa legenda, no caso o PSD, é como vice, está candidato a vice. Então eu não posso simplesmente abrir meus estados aqui para quem eu quero. Obviamente que tem exceções. Qual é? Uma delas, Raquel Lira em Pernambuco. Já tem ali um acordo em que ela, do PSD, vai apoiar a reeleição do presidente Lula. A Bahia também Bahia. tem, O Kassab, né? o Kassab é pra lá de esperto. Obviamente que ele não vai impor de cima pra baixo aqui, ó, o Brasil inteiro, onde tiver candidato do PSD, é o Caiado e eu aqui como palanque principal. Até porque o PSD, vamos dizer ali, que ele é meio que um balaio de gato, você tem pra todo lado. Tem, Você tem no governo Lula, você tem... Tem ministério no governo Lula, então é uma sobrevivência política. Mas aonde Kassab puder impor aí a candidatura de Caiado, como deve ser aqui no estado do Paraná, ele vai fazer, não tenha dúvida disso. Então, a gente vai ver aí, talvez, o PSD entrando num palanque um pouco frágil de Caiado, justamente por causa do desempenho eleitoral dele nas pesquisas de intenção de voto. E que dá um recado interessante sobre a história da terceira via, né? Toda vez que a gente está acompanhando aí as costuras das eleições, vem a conversa de que o brasileiro está estafado da polarização, de que ninguém aguenta mais, é o vermelho ou é o verde e amarelo, ninguém aguenta, coisa e tal. Mas aí quando vem nomes ligados ao que seria, desse ponto de vista de alternativa, né? Tanto vem, lembra do Tarcísio? Você lembra? Foi ontem, né? Estavam lá falando, não, o Tarcísio é o candidato do mercado, é o candidato moderado, coisa e tal. E aí vem o Caiado para fazer esse papel de uma direita, mas de uma direita que ele mesmo diz, né, não vai mais fomentar a questão da polarização, vai tratar de gestão, de segurança pública, com discurso de administração, trazendo lá o que ele fala que é o seu currículo. É assim que ele se apresenta, tá? Tô desenhando aqui o que ele traz dentro ali do seu quadradinho de candidato para se vender para o eleitor, né, como um projeto. Mas as pesquisas mostram que, em alguns casos, até Renan Santos, do Missão, que você pode ter um nome que está num partido recente, né, menor, menos estruturado, acaba passando ali o Caiado. E há quem diga que essa história das alianças, de que os partidos, eles acabam buscando projetos que eles entendem que tenha potencial e perspectiva de poder. Então, me pergunto se a chapa pura não seria também uma sinalização de que estão ali no bloco do eu sozinho, dentro do PSD, quando nem nos estados, como é o caso aqui do Paraná, você encontra uma unanimidade. O próprio PSD diz, não, ele é um excelente nome, ele é um excelente quadro, ele manteve coerência, ele transita bem, ele tem certa densidade política com o seu recall, mas eu gostaria de apoiar aqui o palanque de quem está, inclusive, contra mim dentro do próprio estado. Então, quando você encontra esse discurso, você percebe que, de fato, existem dúvidas sobre essa musculatura política e essa viabilidade eleitoral. Porque se fosse um projeto que tivesse uma perspectiva... Uma densidade, né? Exatamente, claramente eleitoral, claramente bem-sucedida, acho que as pessoas não estariam ali, né, meio que tateando essa história do apoio para o Caiado. Dito Agora, isso... Fala, Carlos, só um segundinho, Rafa, porque Claro. aí... O Jornal da Manhã, ele é interessante porque, enquanto a gente está falando aqui, as pessoas estão mandando mensagens, estão interagindo com a gente. Aqui. Então, um deputado me mandou, não posso dizer o nome, porque me pediu aqui reserva, ele me traz o seguinte cenário que eu quero trazer para vocês aqui, uma reflexão. Será
que a estratégia aqui do PSD do Paraná na eleição de 2026, será que não pode repetir o cenário nacional? Ou seja, diante da dificuldade que a gente está vendo aqui do governador Ratinho Júnior em trazer apoios, será que a gente não pode ver uma chapa pura PSD, governador e vice? E outra coisa que aí me encaminharam aqui é o seguinte, saiu uma carta no dia 15 de junho do Diretório Estadual do PSD, dizendo o seguinte, abro aspas aqui, o apoio público, a participação em campanha ou a promoção de candidatura adversária será considerado ato incompatível com os deveres de filiação e poderá caracterizar desobediência às deliberações partidárias, descumprindo das orientações dos órgãos superiores, enfim, segue aqui a carta. Isso aqui é o seguinte, no português claro, quem se bandear ou fizer apoio, der apoio, declarar apoio à candidatura de adversários, seja Rafael Greca, seja Sérgio Moro, poderá ser punido pelo PSD do Paraná. É isso que diz a carta assinada aqui pelo Diretório Estadual do Paraná no dia 15 de junho de 2026.